Você já pediu para o seu filho parar de fazer alguma coisa e 5 minutos depois ele está lá fazendo de novo? A sua filha já chorou descontrolada porque ouviu um não? Você percebe que precisa repetir todo dia as mesmas regras e as mesmas ordens para a criança? E às vezes você se sente com raiva, insegura, porque você pensa que a criança não te respeita e que você não sabe dar limites? Então vem comigo, porque nesse vídeo nós vamos falar sobre 6 fatos sobre o cérebro que vão te ajudar a entender o comportamento do seu filho e conseguir dar limites com mais consciência. Olá, meu nome é Poliana Fornari, eu sou educadora parental e esse canal é para a gente conversar sobre maternidade, sobre educação de filhos, sem neuras, de uma forma que o conhecimento ele traga segurança para as mães e não seja mais uma fonte de culpa e sobrecarga. Se você gosta da proposta, já deixe seu curtir e vamos para o vídeo. É muito comum os adultos interpretarem o comportamento da criança de uma forma de igual para igual. E o que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes, mesmo de forma inconsciente, eles consideram que aquela criança tem o mesmo nível de habilidade cognitiva, o mesmo nível de entendimento que os adultos têm. Às vezes a gente até sabe, né, que a criança ela é mais imatura que o adulto, mas a gente vê às vezes essa imaturidade mais como uma falta de vivência, mais como uma falta de oportunidade de aprendizado, do que necessariamente uma inaptidão física. Então, se uma criança de 3 meses, por exemplo, ela não consegue engatinhar, ela não consegue andar, a gente entende que é o corpo dela que ainda não está preparado para fazer aquilo. Mas se uma criança está se comportando mal, a gente já interpreta que ela está escolhendo deliberadamente se comportar daquela forma. A gente nunca interpreta que ela não consegue se comportar melhor, que o cérebro dela ainda faltam habilidades cognitivas, emocionais e sociais para conseguir se comportar adequadamente. Ou seja, a criança ela age mal não por escolha, mas é porque o cérebro dela ainda não está preparado para agir bem. E é sobre esses fatos envolvendo o desenvolvimento do cérebro que nós vamos falar agora. Fato 1. O cérebro é plástico. O cérebro não é de plástico. Mas a gente fala que o cérebro é plástico porque justamente o plástico ele é aquela substância que a gente consegue moldar praticamente em qualquer coisa que a gente queira. E o cérebro, ele tem uma habilidade muito parecida com isso, que ele se molda conforme o ambiente que ele está. Então, imagina como se o cérebro fosse um bloco de madeira que a gente vai usar para fazer uma escultura. Então, cada experiência que aquele cérebro tem, cada emoção, cada interação, vai esculpindo naquele bloco de madeira, vai fazendo ali aquela escultura até que por fim a gente tem o cérebro formado. E isso é um mecanismo de adaptação, porque assim como, por exemplo, um animal que mora na água, ele precisa ter o corpo de certa forma, enquanto os animais que moram na terra, eles têm que ter o corpo de outra maneira, adaptado de outra forma, o cérebro ele também tem que estar preparado para sobreviver naquele ambiente que ele está. E como ele não sabe se ele vai nascer num ambiente hostil, num ambiente mais amoroso, ele vai se formando, vai se moldando conforme for a interação com esse ambiente. Então, por exemplo, se ele nascer num ambiente mais hostil, é muito provável que os mecanismos de sobrevivência dele sejam melhor desenvolvidos. Já se esse cérebro está num ambiente mais amoroso, mais seguro, é provável que esse cérebro desenvolva melhor habilidades sociais, habilidades de aprendizado, de cooperação. Essa capacidade de se moldar conforme a experiência a gente chama de neuroplasticidade, o que nos leva ao fato 2. A aprendizagem acontece por repetição e experiência. Imagine o cérebro como se ele fosse uma mata fechada. Então, cada vez que eu caminho por aquela mata, eu vou formando uma trilha. E se eu continuar sempre indo por aquela trilha, essa trilha vai ficando mais forte, até que ela vira uma estrada e depois ela já é uma rua pavimentada e asfaltada. No cérebro é mais ou menos assim que acontece. Cada experiência, as conexões entre os neurônios vão ficando mais fortes e elas formam um caminho, digamos, por onde aquele aprendizado vai passar. Ou seja, o aprendizado, ele literalmente modifica o cérebro. E esse aprendizado ele acontece por repetição e experiência. Então, é por isso que quando você, por exemplo, está aprendendo a dirigir, você tem que ficar ligado, pensando na hora de dar seta,
Você tem que pensar na hora de trocar a marcha e depois de um tempo você nem pensa mais, você já fez tudo no automático. Depois de repetição, o seu cérebro conseguiu aprender. E é por isso que às vezes a gente se vê repetindo as coisas para a criança, fala assim, mas eu já falei que não pode subir no sofá. Toda vez que eu vou no mercado, eu preciso lembrar ela que não pode correr de mim. Toda vez eu preciso lembrar ela que ela precisa tirar o lixo. E é assim que acontece mesmo com as crianças, porque até elas conseguirem aprenderem, elas precisam da repetição e da experiência. Então a gente sim, eventualmente vai ter que repetir as regras, vai ter que repetir as ordens, vai ter que repetir os combinados até elas aprenderem. Terceiro fato, o ambiente influencia a formação da personalidade. Se o nosso cérebro ele é moldado conforme a experiência, então a gente consegue deduzir que o ambiente em que ele está vai influenciar na formação da personalidade dele. A genética, ela é sim muito importante, mas também vai ser o ambiente em que ele está, que esse cérebro está, vai determinar a formação de hábitos, a forma como ele lida com as emoções, o comportamento dessa criança, o que significa que a forma como nós educamos os nossos filhos vai influenciar de forma fundamental a formação da personalidade deles. Vai ser as experiências que a criança vai ter no seio da família que vai construir a forma como que ela lida com as emoções, como ela se relaciona com o outro, os valores éticos e morais dela, a forma como ela reage aos desafios da vida. Acho que isso muita gente já sabe, assim, né, que a educação importa muito, já sabe de forma intuitiva, mas fica aqui a explicação neurológica do processo. Fato 4. O cérebro é como uma casa de 2 andares. Outra metáfora muito útil para a gente compreender o funcionamento do cérebro é pensar nele como se ele fosse uma casa de 2 andares. O andar de baixo, o andar térreo, é onde são as partes mais primitivas. Então, é onde vão ter as nossas funções autônomas, como, por exemplo, os batimentos cardíacos, a nossa respiração. E também é aqui que vai se processar as nossas reações instintivas de sobrevivência, que é luta, fuga ou paralisia. Então, sabe quando a gente está dirigindo e alguém fecha a nossa frente, a gente tem aquela raiva, aquela vontade de brigar e de discutir? É aqui que se processa essa reação, é aqui que se processa essa reação de luta. Ou então, quando você recebe uma mensagem no WhatsApp de um assunto que você não está querendo muito lidar e você finge assim que nem vê, você dá um ghost na pessoa, reação de fuga. Tudo isso processado no cérebro do andar de baixo. E é aqui também que tem o sistema límbico, que é onde surgem as nossas emoções. É aqui então que vai surgir a alegria, a raiva, a tristeza, o medo. Já o andar de cima é o córtex cerebral. É aqui que vão acontecer os pensamentos cognitivos mais sofisticados, responsável por algumas habilidades também mais sofisticadas, como, por exemplo, controle dos impulsos. Você até sente vontade de comer aquele brigadeiro, mas o córtex, o andar de cima, não deixa você comer esse brigadeiro porque você precisa controlar a sua ingestão de açúcar. Regulação das emoções e do corpo. Por isso que quando você recebe aquela fechada no trânsito, você até sente vontade de discutir, mas em vez disso você respira fundo e deixa pra lá. Capacidade de seguir regras e planejar ações. Planejamento e tomada de decisões saudáveis, considerando o longo prazo. É essa parte do cérebro que vai ponderar que pode ser meio perigoso puxar briga com um estranho no meio da rua. Abrir mão de um benefício presente em prol de um benefício futuro. Então, por exemplo, eu vou economizar agora porque eu quero comprar um carro. Flexibilidade e adaptabilidade. Raciocínio lógico e abstrato. Empatia, saber se colocar no lugar do outro. Julgamento moral, que eu consegui avaliar as consequências éticas das minhas ações. Então eu pensar assim, eu não posso jogar lixo no chão, porque senão eu vou deixar o lugar aqui tudo sujo, eu vou poluir o ambiente, eu não vou estacionar numa vaga para PCD, porque pode ser que venha alguém que realmente precise dessa vaga e que fique sem. Inclusive, essa capacidade de julgamento moral, aliada à nossa capacidade de abstração, é que permite com que a gente reflita sobre as nossas ações futuras. Pensa, poxa, eu não fui legal com a Maria hoje, eu fui um pouco rude, né? Eu podia ter lidado com essa situação de uma forma um pouco melhor. Ou, puxa, nossa, a Joana ficou tão feliz com o presente que eu dei para ela, que legal. E conforme eu expliquei agora, né, cada parte do cérebro tem a sua função, a parte do andar de baixo tem a sua função e a parte do andar de cima tem a sua função.
mas elas têm que obrigatoriamente funcionar juntas e integradas. Não tem uma parte melhor ou uma parte pior. A raiva que eu sinto quando, por exemplo, meu marido deixa a toalha jogada em cima da mesa, ou meu filho não guarda os brinquedos, ou então algum estranho corta a minha frente na fila, ela é necessária para a minha sobrevivência, para eu me defender, para eu defender os meus valores. Então, ela precisa existir. Mas vai ser o córtex, o andar de cima, que vai regular esse meu impulso de agressividade e vai fazer com que eu resolva isso de uma forma assertiva, que eu converse com meu marido, que eu explique para o meu filho com respeito, que eu chame a atenção de uma forma razoável a pessoa que está na frente da fila. E esse controle é o que a gente chama de controle top-down, de cima para baixo, justamente a parte de cima controlando os impulsos que vêm da parte de baixo do cérebro. E é assim que tem que ser o controle dos impulsos de um indivíduo, de um cérebro adulto. Fato 5. O cérebro da criança é como uma casa em construção. Então imagina aquela mesma casa que eu dei de exemplo no fato anterior. A casa da criança, ela ainda está em construção. O andar de baixo ali, responsável pelas nossas reações mais primitivas, ele está acabado já. Ele já tem piso em porcelanato, ele já tem parede pintada e rebocada, ele já tem toda a mobília colocada. Já no andar de cima, só tem as paredes colocadas. Ainda falta reboco, ainda falta pintura, ainda falta fiação, ainda falta encanamento, falta tudo. A parte superior do cérebro, ela vai começar a se desenvolver em torno dos 4 anos de idade, só vai terminar esse desenvolvimento lá em torno dos 25 anos de idade, 30 anos ainda, segundo alguns estudos. E o que isso significa? Significa que aquelas habilidades de empatia, de considerar o outro, de abstração, de flexibilidade, de ponderação moral sobre as ações, de controle inibitório, de considerar o longo prazo, elas ainda estão sendo construídas durante a infância, elas não estão prontas na criança. É por isso que, por exemplo, a criança às vezes faz aquilo que você pediu para ela não fazer. É por isso que às vezes a criança se joga no chão e chora descontrolada porque você desligou a televisão. É por isso também que às vezes a criança vai brincar em vez de fazer a tarefa. Porque o cérebro dela não consegue agir de forma ética, ponderada e racional. Pelo menos não o tempo todo. E isso, então, significa que, então tá, a criança é assim mesmo, o cérebro dela é imaturo, eu não vou fazer nada quando ela se comporta mal? Não. A gente ainda cabe a gente, como pais, corrigir, orientar e dar os limites necessários para corrigir o comportamento da criança. Só que a gente faz isso modulando, moderando as expectativas que a gente tem com relação ao que aquela criança pode dar para a gente. A gente faz isso compreendendo que esses desafios emocionais e comportamentais fazem parte do processo. Então, às vezes, quando a criança ela desobedece, em vez da gente ficar assim, oh meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Será que vai ser dessa criança no futuro? Será que eu não estou sabendo dar limites? A gente entende que faz parte do processo. Fato 6. O adulto é o responsável por regular o cérebro da criança. Se a criança ela não tem o cérebro do andar de cima, ela simplesmente não consegue regular as próprias emoções e o próprio comportamento. Então, quem tem que fazer isso por ela? Isso mesmo, você. O adulto cuidador é o que vai ser responsável por corregular essa criança. É ele que vai ter que fazer o papel do cérebro do andar de cima da criança enquanto ela não tiver um para chamar de seu. Aí sim, à medida que a criança amadurece e se desenvolve, ela vai gradualmente deixando de precisar, e eu disse gradualmente, né, deixando de precisar da ajuda de um adulto para que no futuro ela consiga se autorregular, se regular sozinha ali na vida adulta. Como que o adulto vai fazer essa corregulação? Batendo? Castigando? Não. Por mais que isso pareça ser efetivo a curto prazo, os estudos mostram que crianças que são educadas com intimidações, com ameaças, com gritos e às vezes até com castigos físicos, elas tendem a ser adultos com menor capacidade de autorregulação. Aliás, essa relação ali, métodos punitivos de disciplina, o impacto que elas têm no cérebro, vai ser tema de um outro vídeo aqui no canal, para a gente não se dispersar no tema desse vídeo aqui, porque por hora, o que vocês precisam entender é o papel fundamental que o adulto tem na corregulação emocional dessa criança. E como que a gente faz essa corregulação? Se conectando com a criança, é tendo empatia por ela,
é reconhecendo e validando os seus sentimentos. E aqui, perceba que eu disse validar os sentimentos, eu não disse concordar com o comportamento dela, são duas coisas completamente diferentes. Uma disciplina que seja gentil, que seja positiva, afetuosa, que atenda às necessidades da criança e respeite a sua autonomia, ela é a melhor forma para você, a longo prazo, conseguir que essa criança tenha autorregulação emocional. Então, se você quiser se aprofundar mais no tema, em como desenvolver a conexão com o seu filho, eu sugiro que você baixe o meu e-book gratuito, Antes da Obediência, Conexão. Nele eu dou ferramentas práticas em como você pode desenvolver a conexão na tua família, mesmo naqueles momentos mais desafiadores. Se isso te interessa, o link está aqui na descrição. Então, aqui, fazendo o fechamento do vídeo, qual que é o resumo da ópera? É que a desobediência e os comportamentos desafiadores, eles não são escolhas racionais e conscientes da criança. Eles são frutos da imaturidade do cérebro dela. Não é que a criança ela não se comporta mal porque ela escolhe se comportar mal, mas sim porque ela não consegue se comportar bem. E o nosso papel como pais não é então só controlar o comportamento da criança, mas ajudar esse cérebro a se desenvolver. Então eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado a você enxergar o seu filho de uma nova maneira e estabelecer expectativas mais realistas, não só em relação ao comportamento do seu filho, mas também em relação ao que você se exige como mãe, a como você lida com a sua maternidade. Então me conta aqui nos comentários se você teve algum insight, se tem alguma coisa que você já está olhando ali com os outros olhos, que eu vou adorar saber. Até a próxima, fique bem!